Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar início então aqui à nossa revisão, tá? Da disciplina estática aplicada às máquinas. Tá? Nessa revisão aqui eu vou apresentar para vocês alguns conceitos de estática, tá? E alguns conceitos também de análise estrutural. Tá? Tais conceitos eles serão de grande importância para nós na disciplina de mecânica dos sólidos, certo? Bom, aqui o conteúdo, tá, para essa aula. Tá? Nós vamos tratar aqui de equilíbrio dos corpos rígidos, tá? Os tipos de apoios e reações, tipos de vigas, tipos de estruturas, tipos de carregamentos, diagrama de esforço solicitante e treliçes. Tá? Esse conteúdo aqui ele é muito importante para que a gente possa, né, trabalhar ali na disciplina de mecânica dos sólidos. Tá? Bom, queria apresentar aqui de início, tá, alguns conceitos de estática. A estática é uma área da mecânica que trata do equilíbrio de corpos, tá? E além do equilíbrio, corpos que estejam em repouso. Tá? O que seria este equilíbrio, tá? De acordo com as leis da mecânica? Bom, se nós considerarmos uma partícula, tá? Um corpo onde a geometria não importa para o nosso estudo, tá? Em que forças estão sendo aplicadas, de acordo com Newton, né? Com as leis de Newton, o equilíbrio ele vai se dar quando o somatório das forças ele for, tá, igual a zero. Bom, agora se a geometria desse corpo tiver alguma importância para o nosso estudo, para as nossas análises, tá? No caso de a gente estar trabalhando com um corpo rígido, né? Esse conceito de equilíbrio ele vai se estender também ao somatório dos momentos também ser igual a zero, né? Ou seja, não basta apenas o somatório das forças serem igual a zero, o somatório dos momentos, tá? Também vai ser igual a zero. Coloquei aqui como exemplo uma balança, tá? Uma força F1 sendo aplicada nessa extremidade, F2 sendo aplicada nesta, né? Aqui temos uma reação de apoio F3, tá? O equilíbrio ele vai se dar quando a somatória das forças F1, F2 menos F3 igual a zero, né? E quando também o somatório dos momentos é igual a zero. Quem está aplicando momento aqui em relação a esse ponto de apoio? F1 e F2. Então, o F1 vezes D1 está gerando um momento aqui no sentido anti-horário, tá? E o F2 está gerando um momento aqui no sentido horário. Por isso, o sinal é trocado aqui, ó. Esse somatório aqui ele também tem que ser zero. Atendendo essa condição aqui, nós podemos dizer que nós estamos, que essa estrutura aqui, né, esse corpo, ele está em equilíbrio. Então, o equilíbrio, né, vai se resumir aqui nessas duas condições aqui, ó, o somatório das forças igual a zero e o somatório dos momentos igual a zero. Tá? Na maioria dos casos, nós vamos trabalhar aqui com corpos rígidos. Tá? Então, por isso, para nós, o equilíbrio vai se dar sobre essas condições aqui. A questão do repouso é o seguinte, porque numa condição de equilíbrio, o corpo, né, como vocês viram lá na disciplina de dinâmica, ele pode estar, né, em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. Né? A condição de movimento retilíneo uniforme ela não nos importa aqui, né, para o nosso estudo, né, na parte de análise estrutural, mecânica dos sólidos. Tá? Isso aí vai ter uma importância para vocês em outras disciplinas, tá? E aqui a gente vai tratar apenas estruturas, né, peças, componentes, né, corpos que estejam em repouso, estejam na condição de equilíbrio e repouso. Certo? Então vamos prosseguir. Bom, pessoal, dando sequência aqui, né, vamos considerar um corpo que ele esteja no espaço, tá? Aqui numa condição tridimensional, né, digamos assim. E nele estão atuando algumas forças. Para que nós consideremos que esse corpo ele esteja em equilíbrio, nós vamos ter que atender essas 6 equações aqui, tá? Essas forças elas vão ser decompostas ali nas respectivas componentes, tá? E com isso, né, nós vamos avaliar ali o somatório das forças em x tem que ser igual a zero, y igual a zero, somatório das forças em z igual a zero, somatório dos momentos em x igual a zero, somatório dos momentos em y igual a zero, somatório dos momentos igual a zero.
atendendo a essas condições, esse corpo aqui no espaço ele vai estar em equilíbrio. Tá? Muitas vezes, pessoal, nós vamos simplificar os nossos problemas, tá? E analisar a peça, o componente, a estrutura ali no plano, tá? Fazer uma análise bidimensional. Nessa condição, essas 6 equações aqui, elas vão se resumir em 3, tá? Né? Por exemplo, tem um corpo aqui, ó, no plano XY, tá? E estão sendo aplicadas aqui algumas forças, tá? O somatório das forças em X deve ser igual a 0, o somatório das forças em Y igual a 0 e o somatório do momento em Z igual a 0. O Z está saindo aqui, ó. Né? Está saindo aqui. Ou seja, quando estivermos trabalhando no plano, as equações fundamentais da estática elas vão se resumir em apenas 3. Tá? Então, pessoal, nessa primeira parte aqui, que a gente está revisando alguns conceitos de estática e análise estrutural, nós estamos considerando que os corpos eles são indeformáveis, tá? Corpos são rígidos, tá? Mas nós vamos ver na mecânica dos sólidos, né, que, na verdade, os corpos eles sofrem uma deformação, tá? Então, nesse primeiro momento, para nossos estudos aqui dos conceitos de análise estrutural, né, nós vamos considerar os corpos como perfeitamente rígidos, tá? Então, vamos para o próximo tópico. Bom, pessoal, vamos tratar agora dos apoios, tá? Ou vínculos. Tá? Os apoios ou vínculos, né, são componentes que restringem o movimento das estruturas. Tá? E eles vão ser classificados em engaste perfeito, apoio articulado fixo e apoio móvel. Tá? Aqui é uma representação esquemática de cada um. Bom, como eles restringem o movimento da estrutura, tá? Então cada um deles vai ter um grau de liberdade. Tá? Por exemplo, o engaste perfeito, ele restringe o movimento tanto na horizontal, quanto na vertical, quanto de rotação. Tá? Então ele não tem nenhum grau de liberdade. Caso uma força externa seja aplicada aqui nessa estrutura, vão surgir essas reações de apoio aqui. Tá? Então, vai haver uma restrição aqui de rotação na horizontal e na vertical, desse tipo de apoio. Agora, um apoio articulado fixo, ele vai contar com uma rótula, tá? E isso vai permitir que ele tenha um grau de liberdade de rotação aqui nessa estrutura. Então, ele vai restringir o movimento na vertical e na horizontal, tá? Mas ele vai ter um grau de liberdade, né? Que é essa rotação aqui em torno dessa rótula. Então, as restrições ali, né, caso surja uma força externa, vai surgir ali reações VA e HA. Tá? Né, uma outra classificação são os apoios, o apoio articulado móvel. Tá? Esse apoio ele vai contar com uma rótula, ou seja, ele vai ter uma liberdade aqui de rotação, e ele também ele vai ter uma liberdade para se deslocar na horizontal. Tá? Então, a restrição dele vai ser apenas na vertical. Então, ele vai ter dois graus de liberdade, né? Na horizontal e de rotação. Tá? Caso uma força seja aplicada aqui nessa peça aqui, ó, né, que está conectada a esse apoio, né, vai surgir ali como reação de apoio apenas VA. Tá? Bem simples. Então, esses 3 tipos de apoio aqui, tá? É importante a gente saber os graus de liberdade e as restrições e as reações de apoio que vão surgir, né, na estrutura, né, conectadas nesses apoios, certo?